Vamos conversar um pouco sobre divórcio aqui no programa. E para falar, tá com a gente aqui um advogado muito experiente no assunto, o doutor Álvaro Paixão, do escritório Batistucci, Advogados Associados. E vamos conversar com ele. Doutor, como vai? Tudo bem, doutor Álvaro? Tudo bem, Marcelo, como vai? Tudo jóia. Quais são as modalidades de divórcio que atualmente estão previstas na legislação? Ou tem novidade? Bom, existe sim novidade, mas antes disso são duas as modalidades de divórcio. A primeira modalidade é o divórcio judicial, aquele que todo mundo já conhece, que você vai tentar resolver esse problema na justiça. Essa modalidade de divórcio ela é realizada quando as partes não estão de acordo com o tema de como vai ser partilhados os bens. E também existe a modalidade extrajudicial, aquela modalidade em que as partes já estão de acordo para a realização desse divórcio, então elas vão junto ao cartório para a realização dessa separação. Acontece que até recentemente não era possível fazer o divórcio, a partilha dos bens, melhor dizendo, de forma extrajudicial quando se tinha filhos menores. Hoje em dia, a partir da Lei 571 de 2024, é possível fazer a partilha dos bens de forma extrajudicial, mesmo com filhos menores. Doutor, falando de partilha de bens, e no caso que o casal possui dívidas, né? Por exemplo, um financiamento, muito comum, né? Um financiamento da casa, do prédio, do apartamento onde mora. Como é que fica? Bom, as dívidas, assim como o patrimônio, as dívidas fazem parte do patrimônio e, portanto, elas também são partilhadas. Eu dou um exemplo, um casal que tem 100 mil reais investidos no banco e tem 20 mil reais no cartão de crédito, abatidos então a dívida, o casal tem um patrimônio de 80 mil reais, isso que a gente chama de meação, então para cada um fica 40 mil reais. Então as dívidas também integram a partilha, elas também são divididas entre o casal. No caso de um financiamento, a lógica é muito semelhante. O que é preciso investigar é o quanto aquele casal pagou das parcelas do financiamento. Esse valor, a soma desse valor, é o que vai ser dividido entre o casal. Um tema interessante, que aí é muito mais prático do que jurídico, é quem vai ficar com aquele bem, quem vai ficar com aquele imóvel, porque terá que assumir as prestações que serão vincendas ao longo do restante, para pagamento do restante do financiamento. E aí, uma vez decidido, por exemplo, um fica com o imóvel, essa pessoa tem que pagar aquele patrimônio, a metade daquilo que já foi pago ao outro. Então não é o pagamento do total do imóvel, como alguns acreditam, mas aquilo que já foi pago até aquele caminho. Ou uma outra possibilidade é eles optarem pela venda desse patrimônio, e aí sim, com o resultado da venda, paga-se o financiamento e se sobrar alguma coisa, é dividido ainda entre os dois. Vamos falar da questão da união estável. E como se dá o processo, doutor, nos casos de união estável? É diferente do casamento formal? O divórcio, no caso da união estável, é sim diferente de um casamento formal. Porque primeiro é necessário que seja constatada a união estável. Diferente de um casamento, onde ele já está previamente constatado, justamente pela certidão de casamento. Mas isso pode ser facilitado. Se o casal, por exemplo, os companheiros ali da união estável tiverem um contrato de convivência. Com esse contrato de convivência, antecipa-se todo o processo e vai direto para a partilha como se fosse um casamento mesmo. Mas muitos casais que estão em união estável não têm nenhum documento, estão irregulares, teoricamente assim falando. Como é que faz a prova aí? E aí as partes então elas precisam comparecer, um desses companheiros aí precisa comparecer judicialmente para aí sim comprovar alguns requisitos da união estável, que são, por exemplo, a convivência duradoura, por um longo período de tempo, sem interrupções e com o maior dos requisitos, que é a intenção em constituir família. E é um processo muito longo, um processo cansativo, então é muito mais fácil quando as partes de fato fazem esse documento para concretizar a união estável. Mas se não tem, passam primeiro por esse processo de produção de provas para identificar a união estável. Uma vez identificado, aí sim parte-se para a partilha, que é a divisão dos bens, pelo regime da comunhão parcial de bens, que é o regime, em tese, legal para a união estável. E tem muitos casos, né? Muita gente não casa de papel passado, vamos dizer Exatamente. assim, mora junto e tal, né? Então é uma questão... Em quais situações, doutor, um dos cônjuges pode solicitar pensão? Bom, a pensão para o cônjuge, né, que é diferente da pensão para o filho do casal, ela pode ser solicitada em duas hipóteses.
A primeira é a pensão, os alimentos compensatórios, e a segunda são os alimentos gravídicos. Os alimentos compensatórios, eles são pedidos por qualquer que seja do casal, seja o homem ou seja a mulher, quando existe uma inferioridade financeira entre um para o outro. Então, qualquer um do casal, seja o homem ou seja a mulher, que acabou renunciando à carreira, por exemplo, para cuidado dos filhos ou cuidado da casa e tem dificuldade de reingressar no mercado de trabalho, ou até mesmo para aquelas situações em que um dos cônjuges conseguiu propiciar um padrão de vida tão bom ao outro que isso acabou depois acaba depois do divórcio deixando aquele outro cônjuge com uma inferioridade financeira muito grande. Então, nessas situações, vem-se o direito dos alimentos compensatórios para que ele possa ter reenquadrado ou reequilibrado a situação financeira dele. Já os alimentos gravídicos, esse é numa situação de constatada gravidez da mulher, evidentemente, ela pode pedir para o suposto pai o pagamento desses alimentos gravídicos que tomam por base os valores, as necessidades para os exames médicos, para a saúde do bebê, que depois esses alimentos são convertidos em pensão para o próprio nascituro. Estou lembrando que no caso da Ana Hickman, aqui, né? Exatamente. Ela que teve que pagar a pensão do marido, né? Exatamente. Então, naquele caso, foi constatada uma inferioridade financeira, ou que o marido dela, acredito que seja Alexandre o nome dele, ele identificou ali que ele estava em uma situação muito vulnerável, em tese, perante ela, né, desequilibrado. Então, para equiparar o casal, para que ele pudesse ter o padrão de vida novamente alcançado, foi deferido ali de forma liminar R$15 mil em favor dele, para que a Ana Hickman pagasse em favor dele. Antes era mais comum as mulheres, hoje com as mulheres indo bem no mercado de trabalho, pode ser o contrário, pode acontecer, né? Exatamente, pode acontecer. Isso aí dá muita confusão, não? Dá bastante confusão, então o ideal é que sempre seja tentado resolver de forma amigável, enfim, tenha um consenso ali, mas quando não tem, é necessário ir ao judiciário para que a justiça traga uma resposta ao casal. Doutor Álvaro Paixão, muito obrigado, grande abraço, volte mais vezes.